fez igual uma metralhadora. Quem gosta de notícia é ele. Eu mandei. Manda aí. Humorista preso. As falas absurdas de Léo Lins que o levaram à prisão. E aí? E aí? Como é que tá lá? Olha lá. Aí, ó. Manda ver lá. Não, você é da lei. Aí, professor, pode? Virando, produção, vai lá. virando. O humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por falas consideradas criminosas durante a apresentação do espetáculo stand-up Perturbador, compartilhado no YouTube em 2022. A sentença destaca que os discursos estimulam, aspas, propagação de violência verbal na sociedade e fomentam a intolerância. O vídeo inclui uma série de declarações contra negros, idosos, obesos, pessoas soropositivas, indígenas, nordestinos, judeus, evangélicos, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+, EY, Z, não sei quantos hertz. Algumas das falas que motivaram a condenação: xenofobia. Você pegar voo para o Nordeste é uma... Declaro, essa afirmação é Aspas. dele, Então, não, abre aspas. não minha e nem do programa Machado Cast. Abre aspas aí, gente. Abre aspas Abre aí. ó. aspas. Abre aspas. Você pegar voo para o Nordeste é uma experiência porque tem umas pessoas com aparência primitiva. Anda em 2D, parece um caranguejo. Tem ser humano que não é 100% humano. O nordestino do avião, homofobia. É brincadeira um negócio desse. O cara deixou assim, seu gordo, adoro comer e não gosto de fazer exercício. Como vou emagrecer? Pegando AIDS. Puta que pariu. Você não adora comer de tudo? Sai comendo gay, sem camisinha, uma hora vai dar certo. Essa piada pode parecer um pouco preconceituosa, porque é. É isso. Agora eu vou te falar uma coisa. Sou totalmente contra isso tudo que tá aí. Eu também. Sou totalmente contra. A mesma coisa. Ali tem crimes. Perfeito que tem crimes? Uhum. Tá claro que tem crimes. Sim. Deixando claro que ele não foi preso, tá? Pode levar ele à prisão. Mas vai caber recurso, sabe quando que ele vai ser preso? Capaz ele não ser. É. O que acontece é assim, ó. Ele vai fazer esses shows dele num ginásio, num teatro, em algum lugar que ele aluga para fazer o show. Pessoas pagam esse ingresso para ir lá assistir isso aí. É como se fosse uma reunião de casa e você tá lá brincando, falando outras coisas. Isso daí não é nem piada de mau gosto, isso é crime. Beleza. Mas entre prender um cara por 8 anos e deixar um outro comemorando, fazendo apologia ao crime solto, pelo amor de Deus, gente. É uma Cintia, um disparate. Doutor e Machado. E outra coisa, a pessoa não gostar da piada, é só ele vaiar. Agora, a piada que não deve ser contada, não tem que ter pessoas para ir assistir esses shows. Sim. Você fala alguma coisa na internet, você perde lá não sei quantos mil seguidores. O cara faz um negócio desse aí, lota ginásio, lota estádio, lota Sim. tudo, lota teatro. A grande questão é que nós somos, eu também sou, assino junto com o Dr. Clayton, o nosso maior CSI do Brasil. Eu assino e penso igual. Porém, eu tenho algumas reticências a fazer. Ele faz um show particular cuja bilheteria é dele e as pessoas vão assistir porque querem. Sim. O humor não pode ser tolhido. O humor não pode ser cerceado. A sátira, a comédia, o humor não podem ser perseguidos pelo governo como está acontecendo. Por quê? Se ele comete crimes nas suas falas, como o doutor bem sinalizou, ele tem que ser julgado e condenado por aquilo ali. Mas não por uma atitude de método e de sistema do governo e das autoridades atuais de perseguir aqueles de quem eles não gostam. Por quê? O humor tem que ser livre, a sátira tem que ser livre, a comédia tem que ser livre, principalmente porque no conceito de psicologia, de psiquiatria, de questões de neurociências,
Por vezes, a sociedade libera o seu estresse de tanta miséria, de tanta desgraças, através do humor. Então, através do humor que você, por vezes, desabafa coisas escandalosas que estão acontecendo. E se ele faz humor no palco, o problema é dele. E as pessoas têm que ser livres para assistirem também. Ele não pode ser perseguido dessa forma que está sendo perseguido na condição de humorista, e sim pelo conteúdo daquilo que ele fala. E se acontece de ser crime, como o doutor bem sinalizou, aí vem uma segunda questão. Comparar a dose que está sendo dada a esse tipo de crime e a dose que está sendo dada... da pena. E a dose que está sendo dada até no processo, na investigação, no inquérito, a palavra que queira se usar juridicamente, para todos os descalabros que têm acontecido na nossa sociedade, e as autoridades fecham os olhos. Vamos fazer um despacho de sentença aqui do Machado News? Manda. Só pegar ele e determinar, campeão. Aqui é o seguinte, você cometeu crime contra o quê? Contra a criança? A sua pena vai ser, durante um certo período, você fazer trabalhos sociais voltados para a criança. Caso contrário, a sua pena de 8 anos passa a começar a valer. Aprovadíssimo. Fez contra gordo, vai fazer trabalho social, vai fazer campanha, vai fazer o que for. Não cumpriu 8 anos. Tá ali os 8 anos. Então, converte essas penas. Acabou. Converte essas penas. Ofendeu a comunidade judaica e os judeus no Brasil, que é uma questão de Ele não é artista? Vai fazer projeto de teatro. que favoreçam. Ele tem algumas ações sociais. Sim. Eu acho que ele faz ações sociais para deficientes. Ele faz Sensacional ideia. Os shows dele são lotados de pessoas com deficiência, com crianças. E aí, começa a inverter. Quanto que custa uma bilheteria do show desse? 100 mil? 70% da bilheteria vai pro pessoal das crianças fantásticas. Pro criança com deficiência. Independentemente das ações dele, uma parte da bilheteria já começa a ser 2 destinada. milhões. Ele foi multado em 1.000 e poucos salário mínimo, que dá quase 2 milhões de reais. Enquanto você não descontar das suas bilheterias esses 2 milhões de reais, A pena prossegue. a sua pena vai manter. Você não cumpriu num período de 2 anos, preso. Maravilhoso. Então tem que ter juízes de pulso, igual tem vários. Tem um doutor aí que trabalha na vara da infância e juventude no Rio de Janeiro, que tem coragem de fazer várias medidas socioeducativas que o pessoal fica com medo de cair na mão dela, porque ela realmente sabe meter a caneta. Sim. Ela pesa na mão. Ela pesa na mão. E às vezes o vagabundo ele não tem medo de cadeia. Ele tem medo de trabalhar. Sim. Tem que trabalhar. Ele tem medo de trabalhar. E o que a Exatamente. juíza faz? Vem cá, isso aqui cadeia pra você, eu já vi que não resolve. Então aqui não vamos colocar, você vai ter que... Trabalho. Infelizmente no Brasil, não tem aquelas correntinhas pra colocar no pé, aquelas bolinhas de ferro, né? Infelizmente mesmo, essa é a palavra. Mas sabe daqui a isso 100 não anos? pode se transformar numa perseguição metódica e sistemática aos humoristas, aos satíricos, aqueles que usam do humor e da inteligência com as ironias, até para defender o próprio povo, que não tem voz. Então, esses humoristas, esses artistas que fazem comédia, eles têm que ter liberdade e não censura, porque o artigo 220 da Constituição Federal diz que não haverá censura. Então, você, Machado, tem que ser processado, julgado, analisado pelo que você falou, mas não proibir de que você fale. Correto. Até Ponto. quem é contra o Léo Lins estão saindo em defesa do Léo Lins. Por quê? Exatamente. Porque eles podem virar uma vítima É esse o ponto. de uma Depois- sentença É nesse esse o ponto. sentido. Eu posso odiar o tipo de programação dele, eu posso odiar o tipo de humor que ele faz, mas eu não posso deixar de dar a ele o direito de ser um artista. Eu posso vaiar, mas eu não posso condenar. Sim. Show de bola. Eu posso É. vaiar, mas eu não posso condenar. Correto. Senão não é democracia. Não é Verdade. democracia. Mas eu acho, Dan, e o Cleiton, eu acho o seguinte, eu acho que nós já vivemos hoje, na minha concepção, né? Nós já vivemos uma ditadura no Brasil. Certamente. Entendeu? E é contra isso que a gente tem que se insurgir. Eu acabo dizendo,
quantas vezes eu precisei parar um programa chamado Brasil, Força e Honra, que eu apresentava com o Flávio Zamit, você se lembra disso? Precisei parar o programa porque eu fui ameaçado, eu fui caçado, eu fui perseguido, entendeu? Eu tive que parar, recebendo praticamente assim... No meio do programa, você tem que parar o programa? Intimidação? Sim, entendeu? O Flávio Zamit tava comigo, entendeu? Tava um outro oficial da PM aí, que eu não gosto de falar lá, mas que é meu amigo, entendeu? Preservando ele. E você tem que parar o programa, por quê? Porque o que você tá falando ali é a verdade, é a realidade. Porém, existe um único homem no Brasil que todo mundo fica de joelho pra ele, e aí você tem que parar, fechar o programa, praticamente assim. Você ser perseguido. Eu hoje, depois de quase 40 anos de trabalho, eu me considero uma pessoa que sempre sou perseguido por esses pseudônimos, né? E tem gente que ainda defende, tem gente que acha que não, tem gente que... É porque a água não bateu na bunda dela ainda. Mas é como sentença como essa daqui, o Que Dan absurdo. e Machado, que vai chegar lá em cima e lá em cima vai fazer o que quer. Então a gente temos que cortar o mal pela raiz aqui embaixo. É isso mesmo. Porque se você corta o mal pela raiz aqui embaixo, não vai chegar lá em cima. Não vai chegar lá em cima. Só chega lá em cima depois de passar. Aí também, se passar direto, aí, pelo amor de Deus, aí nós não vamos apagar a lâmpada, não vamos tirar a lâmpada. Como ele está em primeira Né? instância, espera-se que, O tribunal. indo para uma segunda instância, recorrer, etc e tal, que haja juízo nos magistrados. Que haja juízo. Vai haver reprovação, vão falar que é reprovável, mas que substitui, diminui essa pena, põe um regime aberto, né? Põe a Ou medida. transfere como a sua sugestão. Não, põe um regime aberto dele ter que se apresentar mensalmente lá no fórum, com carteirinha e tudo, para ele também ser punido, porque isso aí é uma brincadeira muito de mau gosto, né? E que ele seja proibido. Que ele seja proibido de repetir esses atos aí. Que já que é crime, tem que ter uma determinação. Proíbe-se sob pena diária de tantos mil e tal, e sob pena de revogação do benefício do regime aberto para o fechado.